Nós vamos acionar já o nosso repórter Mário Almeida. Vamos então acompanhar aqui as ocorrências que movimentam esse extenso plantão, bastante movimentado na nossa região, com as ocorrências desse último final de semana. Mário, bom dia, seja bem-vindo. O que aconteceu nas últimas horas em Tapajé e região, você fica sabendo agora. No Plantão 96. Plantão 96. Bom dia, Clésio, ouvintes e internautas. O plantão policial em Itapajé, durante as últimas 48 horas, a começar, a polícia ela fez a apreensão de material entorpecente. Isso na tarde do último sábado, quando uma composição do CP Raio foi até a rua Gerardo Furna cumprir um mandado de prisão em desfavor de um homem de 33 anos. Na residência do alvo desse mandado de prisão, os policiais do CP Raio fizeram a abordagem a esse homem e quando um dos agentes andava em um cômodo da residência, pisou em um local que acabou cedendo e na ocasião avistou sob o piso da residência uma parte de um material entorpecente. Diante de uma busca mais minuciosa na residência, os policiais encontraram também dentro de um fogão mais drogas. Ao total, foram apreendidas nessa residência o equivalente a 7,8 quilogramas de maconha, além de uma munição calibre 9 milímetros e também uma balança de precisão. O homem, que já era alvo de um mandado de prisão, foi levado à delegacia juntamente com esse material entorpecente e apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos diante desse flagrante de drogas no interior da sua casa, no bairro Esmerino Gomes. Ainda naquele bairro, só que na madrugada de sábado para domingo, uma equipe do CP Raio fazia rondas próximo à escola Prefeito Roque Silva Mota e na ocasião avistou um homem em atitude suspeita. Durante a aproximação para a abordagem, o suspeito tentou se evadir. Os policiais agiram rápido e conseguiram abordá-lo. Ele tem 32 anos, ele estava com uma mochila e no interior da mochila foi encontrado um tablete de maconha, peso não especificado pela composição policial. Esse homem foi detido e em seguida levado à delegacia de polícia civil em Itapipoca para procedimento cabível. No caso, ele foi autuado por tráfico de drogas, conforme as informações policiais. A identidade do mesmo não foi divulgada pela equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas CP Raio. Ainda em Itapajé, na noite do sábado, um homem de 49 anos foi lesionado a bala próximo à sua residência no bairro do Açude. A vítima, identificada como Marcos Paulo Mesquita de Aguiar, ele estava próximo à sua residência quando foi surpreendido por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta modelo Honda Bros preta. Na ocasião, o garupeiro da moto efetuou tiros contra esse cidadão de 49 anos. A vítima ainda foi socorrida até ao hospital municipal. No entanto, enquanto recebia os atendimentos médicos, veio a óbito. A Polícia Militar realizou diligência ainda naquela noite, no entanto, nenhum suspeito havia sido localizado. Já na manhã do domingo, por volta das 8h30, a Polícia Militar tomou conhecimento, através de uma informação, do paradeiro de um dos suspeitos de envolvimento com esse crime de homicídio. O suspeito estaria em uma casa que fica no bairro Conjunto São Francisco II. A polícia foi até ao local e na calçada da residência abordou um morador e indagou a respeito desse suspeito, um jovem de 19 anos. O morador disse aos policiais que o mesmo estaria deitado em uma rede dentro da casa. Com a permissão para entrar no imóvel, os policiais do CP Raio fizeram a abordagem a esse jovem, que confessou ter participado desse crime de homicídio na noite do sábado. O jovem, ele relatou ainda o paradeiro do comparsa e também a localização da arma de fogo. Nessa mesma ocasião, próximo à rede em que estava deitado esse homem, os policiais encontraram uma sacola e dentro do pacote foi localizado material entorpecente como maconha e cocaína, além de R$ 5.000
e além de R$ 5.300 em espécie. O material foi confessado pelo jovem de 19 anos que pertence ao morador daquela residência. Logo em seguida, os policiais foram até Santa Cruz, onde foi dito pelo jovem que a arma estaria escondida em um terreno baldio. Quando os policiais chegaram em Santa Cruz, mais precisamente no local onde fica esse terreno baldio, avistaram um suspeito que seria o responsável pela arma de fogo. O suspeito estava também armado e, quando percebeu a presença policial, tentou disparar contra a composição do ceperaio. Os agentes revidaram aquela ação injusta e, na ocasião, o suspeito fugiu, entrando em uma região de mata. Os policiais do ceperaio fizeram buscas no local, no entanto, não conseguiram localizar esse homem suspeito. Retornaram ao terreno baldio onde a arma estaria escondida e encontraram um revólver calibre 38 da marca Taurus com 2 munições intactas, escondido dentro de um cano PVC. A arma foi apreendida e logo em seguida trazida até a cidade de Itapajé. Na mesma ocasião, os policiais do ceperaio foram à residência do garupeiro da motocicleta que foi utilizada nesse crime de homicídio, um adolescente de 17 anos. Ele foi localizado na casa de sua avó. Os policiais tiveram acesso à residência e conseguiram abordar o menor. Ele não apresentou nenhuma resistência à prisão. Os policiais relataram que o mesmo estava com várias marcas de arranhões pelo corpo. Indagado o que seria aquilo, ele repassou aos policiais que seria por conta de ter passado a noite em fuga em uma região de mata. O adolescente foi encaminhado, juntamente com o comparsa de 19 anos e o morador da casa, que deu abrigo a um dos suspeitos. Os 3 foram encaminhados até a delegacia regional em Itapipoca. E na ocasião, o morador foi autuado por tráfico de drogas, o jovem de 19 anos autuado por conta do homicídio e o menor, ele foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio. Os 3 agora estão à disposição da Justiça após essa ação exitosa que se deu na manhã de ontem pela equipe do ceperaio aqui em Itapajé, fazendo a apreensão de material ilícito e também a prisão dos 2 acusados do crime de homicídio ocorrido na noite anterior. Ô Mário, só a título de informação, com relação a esse caso acontecido aqui no município de Itapajé, de fato foram 2 diretamente envolvidos no homicídio, que inclusive confessaram à polícia, né, depois de terem sido capturados, e teve essa terceira pessoa que estava exatamente na casa, o proprietário, alguma coisa assim. Que deu abrigo a um dos suspeitos. Exatamente. E tem uma outra pessoa que está sendo procurada pela polícia, que possivelmente deve ser o proprietário da arma utilizada, né? Isso mesmo, uma quarta pessoa que foi indicada por um dos suspeitos, que seria o responsável pela arma de fogo utilizada no crime, que na ocasião foi dito também onde o mesmo se encontrava e até mesmo onde ele havia escondido a arma, como já noticiamos em Santa Cruz. E quando a polícia foi até Santa Cruz, avistou o suspeito, mas ele conseguiu empreender fuga e o paradeiro dele ainda é desconhecido. Então, uma quarta pessoa envolvida nesse crime de homicídio ainda se encontra foragida, conforme as informações da Polícia Militar, através da equipe do ceperaio, que agiu rápido, que agiu na manhã de ontem e exitosamente conseguiu capturar os 2 principais autores desse crime de homicídio que se deu na noite do sábado. A polícia também, eles chegaram a confirmar de que de fato teriam atingido esse cidadão por engano, né? Isso. Confessaram que o alvo não seria o cidadão de nome Marcos Paulo Mesquita de Aguiar, de 49 anos, e sim uma outra pessoa que a polícia não divulgou quem seria, já que sabe através do ato dos 2 acusados terem confessado à polícia o principal alvo desse crime de homicídio que aconteceu no sábado. Ok. E dando seguimento aqui às ocorrências ainda em Itapajé, nesse final de semana, 2 casos de violência doméstica foram registrados no município. O primeiro se deu em Pitombeira, onde um homem se apossou de um pedaço de madeira e tentou agredir a sua companheira. A vítima
correu para escapar das agressões do companheiro. A polícia foi acionada até Pitombeira, a residência do casal, e quando chegou no local, conseguiu capturar o acusado dessa tentativa de agressão. Ele e também a sua companheira foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Na unidade policial, a vítima dessa tentativa de agressão preferiu não representar diretamente contra o companheiro, apenas fazer um boletim de ocorrência e solicitar da Polícia Civil uma medida protetiva. O outro caso de violência doméstica ocorreu na rua Teixeira Pinto, quando uma mulher ela percebeu que o seu ex-companheiro estava sobre a casa dela, destelhando o teto com a tentativa de invadir a residência. Ela ficou do lado de fora, percebendo a ação, e acionou a polícia militar. Com a chegada da PM ao local, o homem foi detido e levado à delegacia de polícia civil em Itapipoca. Esse fato se deu no início da noite do último sábado. Na delegacia, a mulher também acompanhou o acusado e ela preferiu apenas fazer um boletim de ocorrência diante desse fato ocorrido em sua residência na noite do sábado na rua Teixeira Pinto. A identidade das partes não foi divulgada pela polícia militar. Já pela região, o plantão policial registrou um crime de homicídio no município de Pentecoste. A vítima trata-se de um jovem de 19 anos, identificado como Geovane Maciel de Abreu. Ele estava na sua casa quando, na madrugada do domingo, a residência foi invadida por pelo menos 3 suspeitos. Na ocasião, o trio ele estava na busca pelo Geovane. Ao perceber que a casa havia sido invadida, o jovem de 19 anos tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi lesionado a bala. Na ocasião, ele tombou sem vida devido à gravidade dos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo. Antes de fugirem do local, o trio suspeito ainda roubou uma motocicleta que pertence à família da vítima desse homicídio. Uma moto modelo CG 150 Fan, preta, OSR, placa 6418, foi levada pelos autores desse crime de homicídio e tanto o trio como também a moto, o paradeiro ainda é desconhecido. A Polícia Civil da Delegacia Municipal de Pentecoste está apurando essa ocorrência de homicídio à bala nesse final de semana na zona rural daquele município. Já em Umirim, por volta das 11 horas da manhã de ontem, domingo, a Polícia Militar foi informada de um caso de lesão corporal bem próximo ao Hospital Municipal. A PM foi até o local e se deparou com a vítima, um homem de 48 anos lesionado por arma branca. O autor da agressão trata-se do seu enteado, um jovem de 25 anos. Os dois haviam discutido e, na ocasião, o jovem acabou desferindo um golpe de faca contra o seu padrasto e logo em seguida fugiu do local. A vítima foi socorrida até o hospital de Umirim, onde estava bem próximo, e logo em seguida transferida para um hospital de referência em Fortaleza. O paradeiro do jovem acusado dessa agressão contra o próprio padrasto ainda é desconhecido, o paradeiro do mesmo. A Polícia Militar fez diligência, mas não houve êxito na localização. Ainda em Umirim, na tarde de ontem, por volta das 5 horas, a Polícia Militar foi informada de um caso de sequestro. Um homem de 27 anos, que é empresário, inclusive ele tem uma agência de venda de passagens de transporte intermunicipal naquela cidade, ele trafegava em seu carro modelo Fiat Strada, cor prata, quando foi surpreendido por 2 suspeitos que o abordaram e na ocasião o sequestraram. O paradeiro desse empresário de 27 anos ainda é desconhecido. A Polícia Militar informou agora há pouco a nossa reportagem que equipes estão na região fazendo diligência e também buscas no sentido de encontrar os autores desse sequestro e também a vítima e, evidentemente, fazer o resgate desse empresário de 27 anos que foi levado, sequestrado, na tarde desse domingo, enquanto trafegava em seu carro
por uma estrada que dá acesso à localidade de Carnaúbas. A 2ª Companhia da Polícia Militar, com sede em Pentecostes, nos informou que um aparato policial está na região apurando esse caso, fazendo diligência no sentido de localizar os autores do sequestro e também resgatar a vítima, que foi então esse empresário de 27 anos. Para finalizarmos o plantão, em Irauçuba, nesse final de semana, um caso de maus tratos a animais chegou ao conhecimento da Polícia Militar, de que na rua Benedito Lopes, em um dos bairros daquela cidade, em uma residência, havia uma cadela e um gato que estavam há vários dias sem beber água e também sem alimentação, já em estado de maus tratos. A polícia foi até o local e conseguiu acesso ao interior dessa casa e conseguiu também resgatar os 2 animais. A moradora, ela havia abandonado os animais no interior da casa e o paradeiro da mesma é desconhecido. A casa era alugada. A proprietária da residência ajudou a Polícia Militar no resgate a esses 2 animais que estavam sob maus tratos no interior dessa casa e também em situação de abandono. Uma vizinha que se comoveu com a situação resolveu ficar com os animais para que os mesmos pudessem ser cuidados. A Polícia Militar informou que o caso deve ser apurado também pela Polícia Civil, inclusive a localização da mulher acusada de maus tratos a esse animal. Em outros municípios da região, como Tejuçuoca, Apuiarés e General Sampaio, o plantão durante o final de semana foi tranquilo, sem qualquer ocorrência. Na BR-222, na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal registrou um caso de queda de um motociclista. Ele trafegava por um dos trechos que fica no território de Caucaia e acabou se desequilibrando da moto e caindo na pista. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até um hospital mais próximo para receber os devidos atendimentos. Mais informações de outras notícias você pode conferir com mais detalhes acessando fmatitude.com.br.